A chuva caía fina sobre São Paulo, pintando as janelas do pequeno café de gotas prateadas. Isis observava o reflexo distorcido de si mesma no vidro. Olhos cansados, maquiagem borrada, um sorriso que já não existia. O anel em seu dedo parecia pesar toneladas. Naquela manhã, ela descobrira a traição que mudaria tudo. O celular ainda estava sobre a mesa, aberto na conversa que ela jamais esqueceria. As mensagens entre seu marido e outra mulher eram um punhal repetindo a mesma ferida. Você é tudo o que eu sempre quis. Isis sentiu o estômago revirar. O casamento de 7 anos havia se transformado em ruínas em questão de minutos. Tentando conter as lágrimas, ela pediu outro café. O garçom, educado, notou a tristeza, mas nada disse. Ela precisava de silêncio e de ar. Saiu do café, abrindo o guarda-chuva com as mãos trêmulas, sem destino certo. Caminhou pelas ruas molhadas até que a chuva engrossou e o vento lhe empurrou em direção a uma pequena galeria cultural. Lá dentro, o aroma de tinta e madeira a envolveu. Era uma exposição de fotografias, retratos de pessoas em diferentes partes do mundo. Ela parou diante de uma foto em especial. Um campo florido em Seul, com uma mulher sorrindo enquanto pétalas voavam ao redor. O sorriso daquela desconhecida a fez suspirar. Foi então que uma voz calma, em um português hesitante, quebrou o silêncio. Essa foto foi tirada no outono. Lá, as flores parecem dançar quando o vento sopra. Isis se virou e encontrou Tai Hung, um homem de traços delicados e olhar sereno. Usava um casaco escuro, o cabelo ligeiramente molhado pela chuva. Havia algo diferente nele, uma mistura de doçura e mistério. É linda, respondeu Isis com a voz embargada. Ela parece livre. Ela é, disse ele com um leve sorriso. Às vezes, a liberdade nasce quando algo dentro da gente morre. A frase atingiu em cheio. Como ele poderia saber? Ela desviou o olhar, tentando disfarçar as lágrimas que teimavam em voltar. Tai Hung, percebendo, ofereceu um lenço de pano, simples, dobrado com cuidado. Eu não costumo chorar na frente de estranhos, disse Isis, indo nervosa. Então é um bom começo, porque às vezes é mais... 3 dias haviam se passado desde o encontro no museu. 3 longos dias nos quais Isis tentava seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, algo dentro dela havia mudado. Ela ainda dormia mal. Ainda revia as mensagens, as discussões, os porquês. Ainda pensava em como tudo tinha desabado tão de repente. Mas, entre as ondas de tristeza, um rosto insistia em aparecer. O do coreano do museu, Tai Jung. Seu olhar tranquilo parecia persegui-la, não de forma incômoda, mas reconfortante. Era como lembrar de uma música que traz paz sem saber o motivo. Naquela tarde, Isis decidiu sair. Precisava respirar. Caminhou pelo bairro até o mesmo café de antes, talvez por hábito, talvez por esperança inconsciente. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo cappuccino e abriu o notebook, tentando fingir que tinha trabalho a fazer. Eu sabia que esse lugar era bom, mas não imaginei que fosse tão bom assim, disse uma voz suave atrás dela. Isis levantou os olhos e o viu. Tai Jung, com o mesmo casaco escuro e o sorriso discreto de quem não pressiona, apenas aparece. Ela ficou sem palavras por um instante. Você... Eu... completou ele, rindo levemente. Prometo que não estou te seguindo. Eu moro perto daqui. Isis sorriu pela primeira vez em dias. Então o destino é pequeno. Ele sentou-se à frente dela e os dois começaram a conversar. No início, troca simples. O café, a chuva, o trânsito de São Paulo. Mas, aos poucos, as palavras ganharam profundidade. Tai Jung contou que era fotógrafo e que havia se mudado para o Brasil há alguns meses, para uma exposição cultural. Falava português com um sotaque suave e cada frase parecia cuidadosamente escolhida.
Eu gosto de capturar momentos que parecem pequenos, mas guardam tudo. Disse ele, mostrando uma foto no celular. Uma criança segurando um balão vermelho em meio à multidão. Essa é minha forma de entender o mundo. Isis observou a imagem com atenção. É linda. Você faz as pessoas parecerem reais. Porque são? A dor, a alegria, o medo, tudo isso está no olhar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele era tão sincero que parecia atravessá-la. Sem perceber, contou mais do que pretendia. Sobre o casamento, a traição, o vazio. E Tae-Hyung ouviu. Não interrompeu, não julgou, apenas escutou. Quando terminou, ela esperava piedade, mas ele apenas disse: quando o coração quebra, ele não se destrói, ele se abre. E quando se abre, o amor encontra um novo caminho. Isis sentiu os olhos marejarem de novo, mas dessa vez era diferente. Havia esperança misturada às lágrimas. Quando ele se levantou para ir embora, deixou sobre a mesa um pequeno envelope dobrado. Dentro, uma fotografia. Era ela, Isis, na primeira vez em que se encontraram, olhando para a foto das flores. Ele havia capturado sem que percebesse. Atrás, uma frase escrita à mão, em letras firmes. A liberdade começa quando a dor deixa de ser prisão. Ela sorriu, emocionada. E naquele instante soube. Aquele homem estava prestes a... Nos dias que se seguiram, Isis e Tae-Hyung começaram a se ver com mais frequência. No início eram encontros casuais, uma conversa rápida no café, uma troca de mensagens sobre arte e fotografia, mas logo as horas se tornaram mais longas e o silêncio entre eles passou a ser confortável, quase íntimo. Em um sábado de céu nublado, Tae-Hyung a convidou para conhecer o parque onde costumava fotografar. Isis hesitou. Ainda se sentia presa ao passado, com medo de parecer vulnerável. Mas algo na voz dele a tranquilizava. E assim, pela primeira vez em semanas, ela disse sim a algo novo. O parque estava quase vazio. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas criavam uma paz que ela não sentia há muito tempo. Tae-Hyung caminhava alguns passos à frente, segurando a câmera, atento a cada detalhe, como se o mundo fosse um quadro vivo. Você sempre vê o que ninguém nota, disse Isis, observando-o. Ele olhou por cima do ombro, sorrindo. É porque eu aprendi a olhar depois de perder. Ela franziu o senho. Perder o quê? Tae-Hyung ficou em silêncio por um instante, o olhar perdido no horizonte. Depois, falou em voz baixa. Minha noiva. O coração de Isis apertou. Ele não precisou dizer mais nada. A dor em seus olhos dizia tudo. Eu sinto muito, murmurou ela. Ele respirou fundo, como se aquele ar pesado o fizesse voltar a um tempo distante. Foi há 3 anos. Ela adoeceu de repente e eu não consegui fazer nada. Desde então, a fotografia virou a única forma que encontrei de continuar vendo o mundo. Quando estou atrás da lente, é como se eu ainda pudesse mostrar a ela o que estou vivendo. Isis ficou em silêncio. Pela primeira vez, entendeu que não era a única carregando cicatrizes invisíveis. E percebeu algo ainda mais profundo. A dor deles se reconhecia. Às vezes acho que não vou conseguir amar de novo, confessou ele, quase num sussurro. E você? Isis olhou para o lago à frente. O reflexo da água mostrava um rosto diferente daquele que ela via há semanas atrás. Eu não sei se eu sei o que é o amor de verdade. Acho que confundi amor com costume. Tae-Hyung se aproximou lentamente, como quem respeita o espaço e a alma. O amor verdadeiro, disse ele, olhando nos olhos dela, não te prende, ele te liberta. O vento soprou forte, levantando os fios de cabelo de Isis. E naquele momento, algo silencioso aconteceu. Não um beijo,
Nem uma promessa, mas um entendimento mútuo. Dois corações quebrados começavam, aos poucos, a se reconstruir, um no reflexo do outro. Antes de irem embora, Tae-hyun tirou uma foto dela de novo. Dessa vez, Isis não se escondeu, sorriu. E ele capturou exatamente o que via: uma mulher aprendendo a recomeçar. As semanas seguintes pareciam um sonho. Isis sentia que pela primeira vez em muito tempo, o peso nos ombros havia diminuído. Tae-hyung se tornara a presença constante, não invasiva, mas firme. Ele aparecia com café quando ela trabalhava demais, mandava fotos de lugares aleatórios com mensagens simples: "O céu está bonito hoje, você viu?" Pequenos gestos, mas que, para ela, significavam tudo. O coração dela, antes ferido, começava a bater com calma outra vez. Mas o destino raramente permite que a paz dure muito. Numa tarde, enquanto caminhavam pela Avenida Paulista após visitarem uma livraria, o celular de Isis vibrou. Era uma mensagem. O nome na tela fez seu sangue gelar. Rafael, seu ex-marido. "Precisamos conversar, estou arrependido." Ela parou no meio da calçada. As palavras pareciam um veneno. Tae-hyung percebeu o tremor em suas mãos. "Aconteceu algo?" perguntou a voz suave. É o meu ex. Ele quer conversar. Diz que está arrependido." O silêncio entre eles ficou pesado. Tae-hyung apenas assentiu, sem demonstrar emoção, mas seu olhar dizia mais do que 1000 palavras. "E o que você quer fazer?" Isis suspirou, sentindo o velho nó apertar o peito. "Eu não sei. Parte de mim quer ouvir, a outra só quer esquecer." Eles seguiram em silêncio, mas dentro dela a tempestade já havia começado. Nos dias seguintes, Isis ficou diferente. Tae-hyung notava. As mensagens vinham mais curtas, os sorrisos mais contidos. Até que uma noite, ela ligou. "Tae, você poderia me encontrar no café amanhã?" perguntou com a voz hesitante. Ele aceitou, mesmo sabendo que algo estava por vir. Quando ela chegou, o olhar cansado dela já dizia tudo. "Eu encontrei o Rafael hoje", confessou, sem rodeios. "Ele diz que quer recomeçar, que cometeu um erro." Tae-hyung ficou em silêncio por um momento. O som da chuva batendo na janela preencheu o vazio entre eles. "E você? O que você sente?" Isis respirou fundo, lutando contra o tremor na sua voz. "Eu não sei. Ele foi parte da minha vida por tantos anos e, apesar de tudo, é difícil apagar tudo tão rápido." Ele olhou para ela e o olhar dele estava sereno, mas triste. "Eu entendo. Mas lembre-se, quem destruiu sua paz uma vez pode tentar fazer o mesmo de novo." Ela segurou a xícara com força, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "Você fala como se soubesse como é." Tae-hyung abaixou o olhar. "Porque sei. A mulher que eu amava também voltou uma vez, antes de adoecer. Mas quando voltou, já era tarde demais. Eu aprendi que o tempo não volta para consertar. Ele volta para testar se você aprendeu." As palavras dele a atravessaram como uma verdade que o coração não queria admitir. Ela respirou fundo, lutando contra o choro. "Eu não quero machucar você, Tae. E eu não quero ser o remédio para algo que você ainda não deixou ir", respondeu ele com ternura, mas firmeza. O silêncio tomou o lugar das palavras. Lá fora, a chuva engrossava. E naquele instante, Isis entendeu que o amor verdadeiro também sabia esperar, mas jamais implorar. Quando ela saiu do café, o vento frio trouxe um arrepio e uma certeza. O reencontro com o passado havia abalado o presente. Mas talvez fosse exatamente isso que o destino queria: testar o quanto ela estava pronta para amar de novo. Os dias seguintes foram um turbilhão na mente de Isis. As palavras de Tae-hyung ecoavam sem cessar. Quem destruiu sua paz uma vez pode tentar fazer o mesmo de novo. Ela tentava seguir, mas o passado parecia ter acordado com força. Rafael enviava mensagens todos os dias, algumas arrependidas, outras desesperadas, e cada notificação era como um fantasma batendo à porta.
Mas havia também Tae-Yong, presente em silêncio, respeitando o espaço dela, mas sempre ali, com mensagens simples, com cuidado, com constância. E foi exatamente essa diferença que começou a abrir os olhos de Isis. Uma noite, ela recebeu uma ligação de Rafael. Isis, por favor, me escuta. Eu errei, mas todo mundo erra. A gente pode tentar de novo. Rafael, respondeu cansada, você me traiu. Você quebrou algo dentro de mim. Não dá para fingir que não aconteceu. Mas eu te amo, insistiu ele. Não, você amou o que eu fazia por você, o que eu era para você, mas nunca amou quem eu realmente sou. O silêncio do outro lado foi o ponto final. Isis desligou o telefone e, pela primeira vez desde o fim, não chorou. Ela sentiu um tipo diferente de dor, o tipo que liberta. Na manhã seguinte, ela decidiu sair. Precisava de ar e talvez de coragem. Pegou um metrô até o parque onde Tae-Yong costumava fotografar. Lá estava ele, ajoelhado, ajustando o foco da câmera em um grupo de crianças correndo sob o sol fraco de outono. Quando a viu, sorriu. Aquele sorriso sereno, sem cobranças. Achei que você fosse demorar mais para aparecer, brincou ele. Eu precisei entender o que eu sentia, e acho que entendi. Ele abaixou a câmera. E o que você entendeu, Isis? Que amor não é sobre quem te promete o mundo, é sobre quem te ensina a enxergá-lo de novo. Tae-Yong ficou em silêncio, tocado. Ela continuou com lágrimas nos olhos. Eu estava presa no passado, achando que era amor só porque doía deixá-lo. Mas com você, a dor virou paz. Ele deu um passo à frente, hesitante. E o que você quer agora, Isis? Ela respirou fundo. Quero aprender o que é amor de verdade, mesmo que doa um pouco, mesmo que leve tempo, mas quero aprender com você. Tae-Yong observou por um momento que pareceu eterno. Então, lentamente estendeu a mão, a mesma que semanas antes ofereceram um simples lenço. E quando Isis a segurou, algo dentro dela se encaixou. Não era paixão impetuosa, nem um conto de fadas. Era algo mais real, mais humano. Os dois ficaram ali, de mãos dadas, enquanto o vento soprava as folhas pelo chão. E Tae-Yong, em voz baixa, disse: Então, vamos começar do começo. Isis sorriu. Do começo ou talvez do recomeço? Ele apertou a mão dela e levantou a câmera. Vamos chamar isso de o dia em que o amor reaprendeu a existir. O clique da câmera marcou aquele instante. Um novo capítulo não de um romance perfeito, mas de dois corações que decidiram se reconstruir juntos. O outono em São Paulo começava a mudar o tom das árvores. As folhas amareladas caíam devagar, cobrindo as calçadas como uma pintura viva. Era nesse cenário que Isis e Tae-Hang aprenderam a viver o início de algo novo. Frágil, mas verdadeiro. Os encontros tornaram-se rotina. Cafés pela manhã, caminhadas ao entardecer e longas conversas sob a luz suave da cidade. Isis redescobria o riso, aquele que o tempo e a dor haviam levado. Tae-Hang, por outro lado, parecia se reencontrar em cada gesto dela. Ele mostrava a ela pequenos pedaços de sua cultura, os rituais do chá, as músicas coreanas antigas que falavam de saudade, a delicadeza das palavras ditas com o olhar. Em troca, Isis o ensinava o sabor do feijão com arroz, o som das ruas, o calor da espontaneidade brasileira. E entre as diferenças, o amor florescia como quem aprende uma nova língua com o coração. Mas o amor, por mais puro que seja, não é imune ao medo. Em uma dessas tardes, Tae-Hang recebeu uma ligação da Coreia. Falou em voz baixa, em tom contido, mas o olhar distante denunciava o peso da notícia. Quando desligou, Isis percebeu o desconforto. Aconteceu algo? Perguntou, preocupada. Ele respirou fundo antes de responder. É minha mãe.
Ela adoeceu. Não é grave, mas eu preciso voltar para Seul por algumas semanas. O coração de Isis apertou. Claro, você precisa ir. Tentou sorrir, mas sua voz vacilou. Eu entendo. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Eu volto, Isis, prometo. Ela assentiu, tentando acreditar, mas dentro dela o medo da perda voltava como um eco antigo. Ela já havia perdido antes e a ideia de reviver o vazio a deixava em pânico. No aeroporto, o vento frio cortava como lâmina. Isis observava Tae-hang ajustar a mala, o rosto sereno, mas os olhos tristes. Você sempre soube se despedir com calma, disse ela, tentando disfarçar as lágrimas. Ele sorriu de leve. Ninguém sabe se despedir de verdade. A gente só aprende a transformar a saudade em espera. Ela abraçou-o, sentindo o coração bater forte. E se o tempo mudar as coisas? Perguntou, quase num sussurro. Ele encostou a testa na dela. Então que mude, mas que mude para nos ensinar o que o amor realmente é. O último olhar entre eles foi silencioso, profundo, cheio de promessas não ditas. E quando ele desapareceu no portão de embarque, Isis ficou parada, com o coração dividido entre o medo da distância e a certeza de algo que pela primeira vez parecia verdadeiro. Nos dias seguintes, ela voltaria ao café, ao parque, à rotina. Mas cada foto enviada de Tae-hang, cada mensagem simples, hoje o céu de Seul está igual ao de São Paulo, reacendia nela uma chama tranquila. Ela não sabia quanto tempo levaria até ele voltar, mas sabia que dessa vez o amor não era ausência, era presença, mesmo longe. Os dias sem Tae-yong se arrastavam lentamente para Isis. Cada manhã, ela acordava esperando uma mensagem. Cada noite, verificava o celular como quem busca conforto em uma lembrança viva. A saudade começou a pesar mais do que a dor de seu passado com Rafael já pesara. Mas, apesar da distância, Tae-yong fazia questão de manter contato. Fotos de cafés em Seul, pequenos vídeos de ruas coloridas, músicas que ele achava que ela iria gostar, tudo para lembrá-la de que, mesmo separados por milhares de quilômetros, estavam conectados. Ainda assim, a ausência física começou a testar a paciência de Isis. Uma tarde, enquanto caminhava pela livraria onde haviam se encontrado pela primeira vez, recebeu uma mensagem inesperada. Oi, meu nome é Clara. Eu trabalho com fotografia e estou visitando São Paulo. Ouvi dizer que você conhece Tae-yong. Podemos nos encontrar? Isis parou. O coração acelerou. O que será que ela quer? Murmurou para si mesma. Quando se encontrou com Clara, descobriu que ela era amiga antiga de Tae-yong e havia vindo ao Brasil para apresentar um projeto de fotografia em parceria com ele. Mas algo na maneira como Clara falava, como sorria, fazia Isis se sentir estranha. Uma pontada de ciúmes e insegurança que ela não queria admitir. Ele fala muito de você, disse Clara, com um sorriso doce, mas direto. Sério? Perguntou Isis, tentando controlar a ansiedade. Sim, ele me contou sobre o dia em que vocês se conheceram, como você riu da sua primeira tentativa de falar coreano. Você deixou uma marca nele. Isis sentiu o peito apertar. Ela sabia que Tae-yong gostava dela, mas ouvir de outra pessoa trouxe uma sensação nova. Medo de não ser suficiente. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isis recebeu uma mensagem de Tae-yong. Senti sua falta hoje. Espero que você esteja bem. Ela respondeu imediatamente, tentando esconder a ansiedade. Estou bem. Só estava lembrando de você. Mas seu coração dizia outra coisa. A distância não só aproximava os sentimentos, como também os tornava mais frágeis. E Isis percebeu que se não tivesse confiança, poderia perder o que finalmente começara a reconstruir, o amor verdadeiro que finalmente conhecia. No fundo, ela sabia que o maior teste ainda estava por vir. Não era o tempo, nem a distância. Era o medo de se entregar completamente,
de deixar-se amar de novo e de enfrentar as inseguranças que ambos carregavam. Enquanto observava a lua pela janela, Isis sussurrou: "Eu não vou deixar a distância destruir isso, não dessa vez." E em algum lugar de Seul, Tae-young olhava para a mesma lua pensando: "Ela não sabe, mas eu também não vou deixar." O amor agora precisava resistir ao tempo, à distância e aos fantasmas do passado. O avião de Tae-hang aterrissou em São Paulo numa manhã ensolarada. Isis estava no aeroporto, ansiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Ela havia prometido a si mesma que dessa vez não deixaria o medo guiá-la, mas o coração acelerava, como se fosse a primeira vez que via o amor verdadeiro. Quando os olhos deles se encontraram no portão de desembarque, tudo parecia perfeito. Tae-hang correu para ela, envolveu-a em um abraço apertado e sussurrou: "Senti tanto a sua falta." Isis fechou os olhos, deixando as lágrimas rolarem. "Eu também, mais do que posso dizer." Porém, a felicidade seria testada mais cedo do que imaginavam. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo estacionamento, Isis recebeu uma mensagem de Rafael: "Precisamos conversar. Não posso aceitar que você siga sem me ouvir." O coração dela apertou novamente e ela parou. "Tai, é Rafael. Ele quer falar comigo." Tae-hang a olhou, calmo, mas havia um brilho sério em seus olhos. "E você vai falar com ele?" "Preciso", disse Isis, decidida, mas com medo. "Preciso fechar de vez o que ficou aberto." Mais tarde, no mesmo café onde tudo havia começado, Rafael a encontrou. "Isis, eu sei que errei, mas quero explicar. Eu ainda amo você", disse ele com uma intensidade que parecia exigir respostas. Isis respirou fundo. "Rafael, eu não sou mais aquela mulher que você podia enganar. Eu chorei por você, eu perdoei a mim mesma, mas não posso mais voltar. Eu encontrei alguém que me respeita, me ouve e me ensinam que o amor realmente é." Rafael ficou em silêncio, surpreso. "E ele? Tae-hang?" Isis sorriu com tristeza e firmeza. "Ele é o presente que eu nunca pensei que merecia, e eu não vou abrir mão disso." Enquanto isso, Tae-hang estava do lado de fora, observando discretamente. Quando percebeu a conversa terminar, viu Isis se aproximando, com passos firmes. Ela parou diante dele, olhou nos olhos e disse: "Está tudo resolvido." Ele sorriu puxando-a para um abraço apertado, como se não quisesse deixá-la escapar mais. "Eu sabia que você conseguiria", disse ele emocionado. Eles se separaram apenas para se encarar. "Eu não vou mais me fugir, Tai", disse Isis. "E eu não vou mais te deixar", respondeu ele segurando o rosto entre as mãos. Naquele instante, o mundo parecia se silenciar. Não havia passado, nem futuro incerto, nem dor. Só havia eles, dois corações quebrados que se encontraram e decidiram reconstruir o amor juntos. Mas mesmo com a felicidade momentânea, ambos sabiam, o próximo passo seria o mais importante. O momento de provar que não apenas o amor havia sobrevivido ao passado e à distância, mas que eles estavam prontos para enfrentar tudo juntos, de verdade. E assim, a história caminhava para seu capítulo final, onde corações, escolhas e promessas se uniriam para selar o destino de Isis e Tae-hang. O sol da manhã iluminava a cidade de São Paulo, filtrando-se pelas árvores do parque onde Isis e Tae-young haviam passado tantos momentos juntos. Era o dia em que finalmente colocariam todas as peças de suas vidas no lugar, longe do passado, longe da distância e das inseguranças. Tae-young chegou primeiro, segurando uma pequena caixa embrulhada com cuidado. Quando Isis apareceu, seu coração acelerou. Ela se sentiu exatamente como naquele primeiro encontro no museu, vulnerável, mas viva. "Bom dia", disse ele, sorrindo. "Bom dia", respondeu ela, emocionada.
Sem palavras, ele estendeu a caixa. Abre! Dentro havia 2 câmeras pequenas, quase iguais, e uma carta. Isis abriu e leu. Isis, aprendemos juntos que o amor não é apenas sentir, mas também construir, que ele exige paciência, cuidado e coragem. Hoje, quero que continuemos essa jornada lado a lado, registrando não só momentos, mas a vida que vamos viver juntos. Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Você fez tudo isso? Eu não quero mais esperar. Não quero mais distâncias, medos ou passado. Quero você, agora e sempre. Isis sorriu, sentindo cada palavra atravessar seu coração. Eu também, Thay. Eu também. Ele segurou seu rosto com delicadeza e a beijou. Um beijo que carregava tudo o que não haviam dito em semanas. Saudade, confiança, entrega e promessa. Quando se separaram, ele sussurrou. Vamos escrever nossa própria história, sem medo. Sem medo, repetiu ela. E assim, lado a lado, caminharam pelo parque, de mãos dadas. Cada passo era um pacto silencioso, uma promessa de que finalmente o amor não seria apenas passado ou desejo, mas uma escolha diária e compartilhada. Os dias continuariam a trazer desafios. Afinal, a vida não é feita apenas de finais perfeitos. Mas Isis e Tae-Yung haviam aprendido algo essencial. O amor verdadeiro não se mede pela ausência de dor, mas pela força de permanecer juntos mesmo depois das tempestades. O vento levantou algumas folhas pelo caminho, e eles riram, leves e felizes. E naquele instante, sob o céu de São Paulo, sabiam que não havia mais feridas que pudessem separá-los. O amor finalmente os encontrara. E pela primeira vez em muito tempo, eles estavam completos.